Vamos lá. Presidente Fábio Bentes, na sua campanha em 2018, eu lembro, né, que um dos lemas era critério nas contratações dos atletas para o futebol profissional. O senhor bateu muito isso, né, deixou muito claro. E o que se viu nesses 5 anos foi totalmente o contrário. Haja vista que o senhor contratou mais de 153 jogadores e menos de 10% deram, digamos assim, certo. O exemplo ficou mais evidente este ano, 2023, quando realmente nós, uma folha milionária, que o senhor mesmo anunciou, que a folha beirava 1 milhão, né, nós tivemos um desempenho pífio. E o exemplo pontual é o Thiaguinho, que foi contratado para as últimas 4 rodadas, foi inscrito no BID e não foi sequer utilizado. Então, qual foi o critério adotado nesses 5 anos de gestão, em especial nesses 2 últimos anos, 2022 e 2023? Porque nós lutamos para não ser rebaixado nesses últimos 2 anos. Bom, primeiro, acho que corrigir algumas informações. Se a gente dividir 150 jogadores por 5 anos, dá 30 jogadores por ano, é a menor média de todos os clubes da Série A, B e C. Então, nós contratamos menos do que todos os outros clubes da Série A, B e C. Então, falar número 153 é muito fácil, mas quando tu divide pelo número de anos que se passaram, dá muito menos jogadores que qualquer outro clube das nossas divisões. Só para comparar, nosso rival já ultrapassa a barreira esse ano de mais de 60 jogadores, o dobro do que a nossa média. Aham. Sei. É o bichão mesmo, hein, doido? Com relação à questão dos resultados esportivos, candidato, você vai me perdoar. Não dá nem para comparar o seu ano de 2017 com o nosso ano. Você fez uma comparação esdrúxula com o Serra, mas o Serra é a Copa do Brasil. E nesse mesmo ano você foi eliminado pelo Brusque na primeira fase da Copa do Brasil. Então, essa mesma frustração de ser eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, você teve no seu ano através do confronto com o Brusque. O Santos foi na Copa Verde, que o Remo, em todos os outros anos, chegou pelo menos na semifinal. E comigo, chegou 2 vezes na final e foi campeão. Título inédito na história do clube. Na Copa do Brasil, que você foi eliminado na primeira fase, eu cheguei 3 vezes na terceira fase, tendo inclusive feito esse ano o confronto com o Corinthians, né, que o torcedor viu a nossa vitória em Belém e a nossa quase classificação ali tendo perdido nos pênaltis. De lá para cá foram 7 finais do time profissional, 3 títulos, um acesso, isso tudo não é falado. Mas na sua época, o que ficou de herança para quem assumiu em 2018 e começou um ano em 2018 com muita dificuldade foi esses 3 milhões gerados de dívida trabalhista dos profissionais. Se o torcedor quiser, eu publico qual eram os atletas e quanto foi a dívida de cada um que foi gerada, todos de 2017, fora o Josué Teixeira, os 400 mil era assim, só folha de atletas, eu não estou incluindo aqui funcionários, comissão técnica, nada, era 400 mil de atletas, mais de 400 mil. Houveram episódios lamentáveis que foram noticiados pela imprensa naquele mesmo ano, impediu o jogador de treinar, não fez acordo, deu declaração, se o torcedor quiser eu publico isso, dizendo para a imprensa o seguinte, o jogador que se quiser que vai procurar os direitos na justiça, expondo o Clube do Remo a toda a sorte, e o peso dessa declaração, o resultado dele foi 3 milhões de dívida trabalhista. Dívida que a gente lutou para nesses 5 anos conseguir zerar e para o mês a gente tem. Ixi, que onda é essa, meu irmão? Eu não estou suportando mais. Eu também. Presidente Fábio Bentes, você fala da minha época. Só para pontuar, eu não sei se o senhor sabe, mas deve saber que eu nunca fui presidente do clube. Eu fui diretor, tá? Então aqui a responsabilidade é do presidente, do gestor do clube, que na época de 2017 era o Dr. Manuel Ribeiro. E não eu, era um diretor subordinado a ele, tá? Então quem decidia era o presidente. Quem pagava, deixava de pagar, quem fazia acordo era o presidente representando o CODIR e não o diretor de futebol. Ponto. Mas eu ainda quero saber, porque eu perguntei de maneira objetiva sobre critério de contratação e pontuei o caso Thiaguinho, que veio para as últimas 4 rodadas, entendeu? Foi inscrito no BID e sequer foi relacionado. Qual é o critério de contratação utilizado, em especial esses 2 últimos anos que o clube lutou para não ser rebaixado, considerando que na sua campanha de 2018 o senhor falou muito sobre que iria ter critério para contratação. E o senhor não respondeu a pergunta, espero que o senhor responda agora. Respondi sim, candidato. O critério foi bem objetivo. Os treinadores e a comissão técnica faziam a avaliação dos jogadores em conjunto com o analista de desempenho e o executivo e traziam. Alguns deram certo, outros não deram certo. Isso daí o torcedor vem acompanhando. Alguns, inclusive, estão hoje tendo sucesso no futebol nacional e até internacional, então isso não é um problema. Com relação específica ao Thiaguinho, já dei declaração, já dei entrevista a respeito disso, você deve ter visto, eu falei no Condema, inclusive. O Thiaguinho foi aprovado pelo treinador, só que dentro dos treinamentos ele viu que outros jogadores estavam treinando melhor do que ele e optou por não levar. A decisão final é sempre do treinador. Eu jamais cheguei. Ih, rapaz. Mentira! Presidente Fábio Bentes, considerando
o que se fala, o que se ouve, né, que a sua gestão é a melhor de todos os tempos, e eu não tiro os méritos, existe coisa boa, como toda gestão, e existe coisa também que pode melhorar muito, e existe coisa ruim. Eu pergunto por que o Clube do Remo se utiliza da conta da Associação Projeto Retorno do Rei, e por que nesses 5 anos, já que o clube hoje está muito mais organizado, é o que se fala, né? Por que o Remo não possui uma conta própria para poder receber patrocínio, cotas, né, seja de Funtel, para Bampará, né, Copa do Brasil e outros patrocínios em particular? Por que o Remo não possui uma conta própria e se utiliza da conta do Retorno do Rei? Bom, candidato, até agradeço essa oportunidade, já tive a oportunidade de esclarecer isso no Condel, vi que o senhor tinha gravado um vídeo a respeito disso, e esclareci no Conselho, que eu acho que é o fórum necessário e importante para se tratar esse tema, mas já que você está tornando público esse debate, eu vou trazer à tona algumas situações aí para todo torcedor entender como é que funcionava antes no Clube do Remo. Antes da minha gestão, o Remo já tinha todas as contas bloqueadas por conta das inúmeras dívidas. E o dinheiro que o Remo recebia passava pela conta particular de diretores e ex-presidentes. Eu achava isso um absurdo. Até porque, muitas das vezes, esse dinheiro que era entregue para diretores, o senhor tem lá alguns recibos lá assinados não prestado conta, muitas das vezes eu não voltava com as notas, né? Isso também, se o torcedor quiser, a gente mostra lá, recibo, recebendo dinheiro para viagem, não prestado conta, na contabilidade do clube registrado em aberto. Então, muitas das vezes, por passar na conta de particulares, gerava esse tipo de situação de exposição que a gente não sabe, né, se, na verdade, o dinheiro foi utilizado para aquele fim mesmo. Então, como o Remo não podia ter conta e movimentar o dinheiro por ela por conta da busca Bacen, por conta desses débitos anteriores da Justiça Federal, da Justiça Trabalhista, da Justiça Civil, o torcedor há de convir que a gente precisava encontrar uma saída, e a saída não poderia ser jamais utilizar a minha conta pessoal. E por isso a gente recorreu ao projeto Retorno do Rei, que foi um movimento criado pelos torcedores, que milhares de torcedores doaram, desde R$1 na rampa até sacas de cimento, gramado e outras coisas. Então era um movimento reconhecidíssimo, que o torcedor que está me assistindo muito provavelmente foi colaborador, e por isso a gente chamou eles para auxiliares do clube. É bom que se diga que esse movimento, esse projeto Retorno do Rei, ele foi criado com um único objetivo: auxiliar o Clube do Remo. Está no estatuto dele, está lá a previsão, inclusive, de intermediar patrocínios e aportes financeiros. O Clube do Remo fez um contrato com eles para que eles pudessem captar esses recursos. Existe isso documentado, já foi entregue, inclusive, para o Conselho Deliberativo do clube esse documento, e eles fazem essa captação e o Clube do Remo administra. Eles não ficam com um único real. Isso tudo está na contabilidade do Clube do Remo, prestado contas anos após anos de todos os recursos que foi citado por você. Então foi a forma que a gente encontrou, a exemplo do que o Atlético Paranaense já fez lá atrás com a SOCAP, ao exemplo do que outros clubes do Brasil inteiro fazem através de associações que são criadas para esse fins, até que se regularize o CNPJ, para que a gente consiga ter como captar recursos sem passar por contas pessoais. A outra parte da pergunta que você fez foi porque ainda não foi regularizado a questão do Remo. Porque, meu irmão, é muita dívida que foi deixada de herança. Somava mais de 80 milhões de reais. Hoje essa dívida está perto de 20 milhões. Basicamente, o que a gente tem de pendências é a dívida civil, que a gente começou a resolver esse ano, tendo uma redução de um processo de quase 5 milhões para 500 mil reais, mérito do nosso departamento jurídico, e a dívida tributária que está parcelada. Isso ainda nos impede de administrar a partir da nossa conta própria, mas tenho certeza que o próximo presidente que vier a suceder, se ele tiver a mesma responsabilidade e zelo pela coisa do Remo, ele, em 3 anos ele consegue resolver esse tipo de situação, e aí sim o Clube do Remo vai poder administrar a sua conta própria. Pode ir, Mário. Tá? Bom, com todo respeito, mas eu penso que a sua resposta ela não foi objetiva, né, porque o senhor falou, assim como foi na parte de critério para contratação, que o senhor falou. Eu tenho um probleminha. O senhor prefere falar de outras gestões e não da sua gestão, né? Então o senhor falou, disse, mas de fato, de maneira objetiva, não falou nada. Eu pergunto, o que impede, de maneira objetiva, o Clube do Remo de ter uma conta bancária e não se utilizar de uma conta da Associação Projeto Retorno do Rei? Ponto. Esta é a pergunta.
Eu respondi no final, talvez você tivesse distraído aí nas suas anotações, mas eu vou repetir. O Clube do Remo não pode, porque ainda tem uma série de dívidas, em especial com a Justiça Civil e com a Justiça Tributária de forma parcelada, que a gente está em dia com esse parcelamento que impede que a gente tenha conta própria. A gente não tem como hoje administrar a partir da nossa conta, porque esses processos, especialmente da dívida civil, eles ainda geram bloqueio Bacen. Se tu deposita qualquer dinheiro na conta do Remo, o Remo tem uma conta na Caixa, mas não pode ser utilizada, porque se tu depositares qualquer recurso nessa conta, ele vai ser imediatamente bloqueado. Essa busca Bacen, ela é feita diária. Então, desavidadamente, alguns depósitos foram feitos ao longo desses anos, né, de valores, e o Clube do Remo perdeu esses valores por conta dessa busca. Foi para pagamento de dívida. Então, repetindo, se precisar, eu repito a terceira, a quarta vez, não tem problema. Mas o torcedor que está me assistindo, que está tendo a atenção que merece esse debate, ele já ouviu que o Remo não pode, porque ainda tem muitas dívidas. Nós já resolvemos boa parte delas. Temos mais de 60 milhões de redução de dívida, mas ainda tem em torno de 20 e poucos milhões de dívidas a serem resolvidos pelo próximo. Que merda, hein? Sabia não? Se fodeu. Bom, vamos lá. Você, em recente entrevista, você disse que não tinha com o que se envergonhar da sua gestão, em especial o futebol. Vamos lá. Em 5 anos, o Remo disputou 20 competições, considerando que o Remo disputa estadual, Copa Verde, Copa do Brasil e Brasileiro. 4 vezes 5, 20. Tá. Dessas 20 competições, você ganhou apenas 3. 2 estaduais e 1 Copa Verde. Considerando o volume de recurso que entrou, considerando que o Remo navega em águas mais calmas, né, que o Remo está melhor estruturado, você realmente não se envergonha, porque a torcida se envergonha de, nesses 5 anos, né, com tudo isso que eu falei, apenas 3 títulos. 2 estaduais, que é uma espécie de obrigação do clube grande como o Remo ganhar, entendeu? Sempre, e 1 Copa Verde. Então, realmente, não tem do que se envergonhar na área desportiva. Ok. Pode responder? Não, candidato, não tenho que me envergonhar. Me envergonharia se eu tivesse participado nesse ano de 2017 do futebol. Esse sim foi uma vergonha para o Clube do Remo. Teve jogador sendo demitido por WhatsApp, declaração do próprio jogador. E todo torcedor que está nos assistindo sabe desse tipo de coisa. Jogador sendo impedido de treinar. Jogador para vir com o Remo, ele já sabia que ele ia ter 3 meses. Tem declaração sua na imprensa normalizando, está com 3 meses de salário atrasado. Eu teria vergonha de fazer esse tipo de declaração. Com relação ao que você falou, que eu trato como se o Remo tivesse nascido, não é verdade. Dezenas de declarações, pode buscar desde a minha primeira entrevista como presidente até essa última, que eu dei uma entrevista longa para a Remo TV, eu destaco, sim, os grandes feitos da história. Quem me fez ser remista foram os dirigentes que me antecederam. Tenho muito orgulho de todos os presidentes que fizeram parte do Clube do Remo e somaram alguma coisa. Presidente Manuel Ribeiro, presidente Ubirajara, presidente Raimundo Ribeiro, presidente Zé Capirão, todos deixaram parte do legado, mas existem coisas que não vinham sendo tratadas com responsabilidade. E eu destaco essas. E a partir de 2019, a gente passou a tratá-las com responsabilidade. Isso é uma realidade, e é preciso ser dita essa realidade, porque a partir do momento que se institui, né, como verdade, entendeu? Que o Remo não tinha problema, não tinha dívida trabalhista, não atrasava salário até 2019, a gente vai estar criando uma mentira para o torcedor que está nos assistindo. Todo mundo sabe qual era a realidade até 2018, de atrasos salariais, todo mundo sabe que de lá para cá não houve um único mês de atraso salarial. Todo mundo sabe o que era dívida trabalhista do Clube do Remo agora. Eu tenho orgulho, sim, de fazer parte do hall de ex-presidentes do Clube do Remo, serei a partir de novembro, vou ter orgulho de ter do meu lado grandes remistas que conquistaram grandes conquistas. Eu acompanhei dentro da arquibancada o tricampeonato Cabana, eu acompanhei o pentacampeonato, acompanhei os acessos à primeira divisão, que o Tonhão, meu vice-presidente, era quem estava à frente do futebol, eu acompanhei a Copa João Avelange, que eles eram responsáveis pelo futebol, que foi o último acesso à Série A do Clube do Remo, eu acompanhei o acesso de 2005 como torcedor, em que a comissão de futebol era Tonhão, Marcelo Carneiro, meus 2 vice, e César Castilho. Eu acompanhei todas as grandes conquistas, acompanhei os campeonatos que sucederam depois, acompanhei o acesso de 2015, era diretor de marketing, o torcedor vai lembrar das campanhas que foram feitas naquele ano para arrecadar, né, da retomada da loja do Remo para a posse do próprio clube, era da Gol Story, gerava muito pouco receita. Então, assim, a minha experiência como presidente, eu preciso exaltar o meu período, de 2019 até aqui. Eu não posso ficar falando por ex-presidente. Agora, eu reconheço tudo que foi feito antes. Não é justo, nem é correto
justo a gente atribuir ao fato de eu estar destacando os meus feitos, até porque o debate é para isso, né? O objetivo desse debate é para a gente comparar. O que foi feito na gestão foi essa provocação que eu recebi sua. Vamos fazer um debate sobre a sua gestão. Nós estamos debatendo o que foi feito na minha gestão. Agora, a comparação precisa acontecer. Porque você, em todas as vezes que teve a oportunidade de estar na diretoria do Remo, você Fábio. pouco ou nada fez. E é isso que o torcedor tá me ouvindo e está entendendo. Tá, vamos lá. Fábio, eu só tenho gratidão por ti, cara, porque tu tocou num assunto que eu já esperava que você tocar, que é a famosa demissão do Nano Krieger por WhatsApp, que nunca ninguém viu, nunca ninguém ouviu, não se tem um print, não se tem nada, né? Mas eu vou esclarecer que isso nunca aconteceu. Mas você e o seu exército nas redes sociais, para me queimar, né, ficam reverberando essa história. Mas eu sou tranquilo, a minha consciência é tranquila que isso não aconteceu. Diferente de você, Fábio, que ao vivo eu não queria tocar nesse assunto. Realmente eu não queria. Mas já que você, né, e eu sou grato por isso, tocou nessa história do Nano Krieg, eu vou tocar. Diferente de você que ao vivo, em uma live com o Magno Fernandes, que inclusive é do grupo, você demitiu o treinador Bonamigo. Ao vivo. Isso aí está registrado para todo mundo ver. Então, diferente do Nano Krieg, você, ao vivo, demitiu o Bonamigo com uma falta de respeito por um cara que realmente prestou grande serviço ao Clube do Remo. O candidato falta com a verdade em dizer isso. O próprio Bonamigo já deu entrevista para o Magno e para outros membros da imprensa, dizendo que ele já tinha sido comunicado no vestiário que se não fosse um resultado positivo naquele dia ele estava sendo demitido. Imediatamente o Galvão, que era o meu coordenador de esporte, desceu no fim do jogo, avisou para ele, me avisou por telefone e eu fui fazer sim um anúncio na rádio. No caminho que eu estava indo fazer, o Magno me pegou no corredor e o Bonamigo já tinha ciência. Ele já disse que não foi demitido por rádio, nem por internet, nem por nada. Então, a mentira que é contada por você e pelos seus a respeito disso já foi desmascarada lá atrás. Mas o torcedor pode esperar que hoje ainda eu vou publicar aí nas minhas redes sociais, aí retornei o meu Instagram até para começar a corrigir algumas mentiras que estão sendo colocadas, e às vezes a mentira repetida, muitas vezes ela vira verdade. Então eu vou colocar no meu Instagram essa entrevista do Bonamigo desmentindo que ele tenha sido demitido pela rádio e dizendo que ele já sabia que ele estava demitido quando houve aquela entrevista na rádio. Presidente Fábio Bentes, mais uma derrota. Paulo Bonamigo não segue mais no comando técnico azulino? Não, a gente agradece toda a história do Bonamigo aqui no clube. Acho que treinador que dispensa aí apresentações, aí resultado, mas nesse momento não tem mais condições de continuar. Hoje a gente perde o jogo por escolhas dele, escolhas erradas, ele manda mexer, por não ter feito as mexidas que a gente julga serem corretas. Então, pode esse resultado aí do que aconteceu no jogo, ele tá fora. Há uma possibilidade de novo técnico ou ainda sem escolha definida? Não, a gente vai reunir agora para definir os nomes e definindo os nomes a gente já anuncia aí. Mas, enfim, vamos procurar outro treinador, trazer aí. A princípio não tem um nome já definido, mas a gente vai trabalhar isso a noite toda aí e começar a fazer contato já desde hoje. Que parece verdade. Que foi muito polêmico aí nos últimos dias com relação à questão de antecipação nas eleições. Eu, particularmente, acho que a gente não pode atropelar prazos do Estatuto, porque isso podia gerar uma demanda judicial. Se um torcedor achar que está errado antecipar por estar atropelando os prazos que o Estatuto que o Estatuto define, ele pode anular a eleição, como já aconteceu em 2014, e atrasar mais ainda o Clube do Remo. Tá bom. Em relação ao Buritirama, já foi pago, já está sendo aplicado. A empresa a mesma empresa que administra o gramado do Mangueirão está fazendo o nosso gramado lá do CT, está em pleno andamento o gramado. Até novembro o gramado vai estar entregue pronto para treinamento nos mesmos padrões do Baianão e do Mangueirão. Bichinho da essa, meu irmão.